Olá, eu sou a Carla, eu participei da turma 3 do CSC agora em 2016 e o que eu tenho para dizer do curso é que, sim, foi um dos melhores presentes que eu me dei esse ano, que foi muito gratificante fazer essa jornada de transformação ao lado de tantas pessoas que vibravam da mesma energia e com todo o suporte do Bruno, da Lari, foi, assim, muito, muito bacana mesmo. É, E assim, o que eu vim dizer é que há muito tempo que eu tenho um sentimento de vazio em relação ao lado profissional, talvez um sentimento que fala mais de falsa realização, ou de falsa satisfação com a carreira que eu estava trilhando para mim. Então, eu troquei muitas vezes de emprego, eu trabalhei em várias áreas dentro da mesma empresa, tentando me encontrar, né? E fazer cursos para ampliar a visão da profissão, enfim, né? E o que eu percebi, o que eu pude ver, é que o que eu fiz comigo durante esses anos todos é o que muita gente faz, que é achar que esse sentimento de não faz sentido o que eu tô fazendo, é, ele vai passar, né? E na verdade ele não vai passar. É simplesmente um sentimento que vai aumentando como se fosse uma bola de neve e chega um momento em que ela vira uma angústia, ou você explode, tem uma crise existencial, ou você adoece, ou você começa a ter problemas de relacionamento, ou simplesmente a vida te dá uma rasteira, né? Você é demitido, você muda de cidade, você sofre alguma perda que, de certa forma, vai fazer você olhar para essa dor e enfrentá-la. E comigo foi assim, né? No meu caso, a minha dor ela estava muito relacionada com um propósito, com buscar alguma coisa que realmente fizesse mais sentido para eu estar nesse mundo, qual a razão de eu estar aqui, como eu poderia ajudar mais as pessoas. E à medida que você olha para essa dor e que você procura ajuda, as pessoas certas entram na sua vida, né? E tem um provérbio chinês que eu gosto muito, que ele fala mais ou menos assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E se encaixou muito com o Muporã, com o curso e toda a trajetória que eu vivi, porque eu simplesmente voltei para minha cidade natal no final de 2015 e eu estava morando fora com meu marido em outra cidade. E ele veio transferido para cá novamente. Eu tive que largar tudo e me vi diante de muita mudança de novo. E diante de uma nova crise em relação ao trabalho, o que eu queria fazer da minha vida. E eu achei os meninos na internet, não sei como, né? Eles vieram com as aulas inaugurais do programa do TSC e simplesmente aquele chamado, aquela historinha toda de você ser o herói da sua vida, de você ter ferramentas agora para você construir uma jornada de sucesso, aquilo tudo me encantou de uma forma que eu segui a minha intuição e fui, né? E foi simplesmente lindo, foi mágico. É, e o que eu posso dizer dessa jornada foram duas grandes transformações que eu vivi, que mexeram e que vão mexer comigo, né? Acho que pro resto da vida. Que é que, de fato, eu olhava para a questão do propósito, para a questão do que eu queria construir para o mundo, mas a grande chave era eu olhar para mim mesma, né? Era eu saber, de fato, quem eu sou, o que, que eu gosto, quais são os meus valores, os meus talentos, e o que a Carla quer, assim, quem ela é e como, a partir das habilidades e de todos os talentos que ela tem, ela pode usar isso a seu favor, sabe? Isso foi muito, muito transformador. E também o fato de eu poder olhar para minha história, né, de tudo aquilo que eu construí para mim até aqui, e não olhar com tanta crítica e não olhar como se fosse errado o caminho que eu trilhei para chegar aqui, sabe? Isso realmente era um ponto muito dolorido para mim, porque eu entendi, né, que a gente não acorda e olha no espelho e fala assim, poxa, hoje eu vou me ferrar, né? Hoje eu vou ter um dia horrível, assim. Não, a gente não faz isso. E se tiver alguém que pense isso, realmente tá no caminho errado. Porque a gente faz as escolhas, as melhores escolhas pra gente naquele momento. Então, fazer esse mergulho e descobrir quem eu sou, o que eu gosto, aquilo que me toca, aquilo que vai me deixar feliz, vai me fazer escolher os melhores caminhos daqui pra frente, né? E pode ser que lá na frente eu olhe e eu esteja em outro momento e que eu faça outras escolhas ainda melhores. Então, esse momento de se perdoar, de acolher essa história e entender que toda mudança era muito bem-vinda foi transformador. E não foi rápido, assim, não foi fácil. Eu consegui fazer muitos movimentos com o curso, né? Eu não ainda estou, não dei um salto ainda em relação à profissão, mas é, como eu vi, muita gente que conseguiu já desenvolver vários projetos, mas eu fui em direção a esse novo sentimento que era concluir o meu curso de acupuntura, né? Eu tive uma grande
uma grande trajetória indo para São Paulo, ficando 10, 15 dias longe, para poder ir em busca desse sonho. Então, eu consegui concluir isso agora em setembro, porque eu emendei o curso junto com uma especialização na área de alimentação, que é a visão da dietoterapia chinesa. Me cadastrei no sindicato, tô apta a atender como terapeuta holística, já tenho alguns pacientes que eu atendo home care. E aos poucos esses passos eles vão gerando um movimento maior, né? É, Poxa, eu comecei um projeto com a minha mãe, junto com o curso, que é a adoçação, que era uma ideia de fazer doces e geleias caseiras, que, assim, me colocou mais em contato com o mundo digital, eu entendi, eu tive que estudar um pouco dessas ferramentas, mas ele é um protótipo que acabou ficando em stand-by por enquanto, por umas questões de reavaliação interna mesmo, do que eu quero mesmo para mim, do que eu estaria fazendo pelo outro. Então, eu tenho meus projetos de lançar o meu site, de começar a atender em consultório ano que vem e participar de grupos de profissionais em São Paulo da área da dietoterapia chinesa. Então, assim, são pequenos movimentos que eu fui criando e junto deles uma mistura de muita insegurança, de muita resistência, de muitos medos que eu fui trilhando. Eu percebi que a gente faz um mergulho durante as 12 semanas e essas folhinhas que sacudiram aí da sua árvore caíram e que você tem tempo para recolher todas elas, para se recompor. Eu me vejo ainda num processo de acolhimento, de abraçar a minha história ainda, de entender que eu estou indo, estou respirando, né? As coisas elas vão no meu tempo, do meu jeito, mas com uma visão, com uma cabeça completamente diferente. E tem uma frase que Joseph Campbell fala, que eu vi que a Lara e o Bruno gostam muito de tratar dele, né, sobre essa jornada do herói, é que quando você salva a si mesmo, você salva o mundo, né? Então, a gente não olha para as coisas como elas são, a gente olha para as coisas como nós somos. E quando a gente faz esse mergulho interno, quando a gente se dá a oportunidade de se conhecer e faz essas mudanças internas, as coisas mudam fora. A gente muda, a gente tem uma visão completamente diferente do que pode ser construído. E acho que foi isso de mais lindo, né, que o programa deixou para mim. E com certeza ele foi quem acordou essa sementinha que estava aqui dentro e que eu tenho certeza que todo mundo tem aí, que pode florescer projetos lindos para o mundo. Então, eu só tenho a agradecer e agradecer.